Antes de mais um agradecimento, claro, ao Carlos, à sua equipe e à Ordem dos Arquitetos por fazerem um convite. Falar em casa é sempre uma grande honra, ainda principalmente quando temos conversadores tão ilustres do nosso panorama da arquitetura portuguesa e das artes, por isso para mim é uma grande responsabilidade. O desafio que me colocaram foi o de falar um bocadinho sobre a minha experiência como açoriana, que tem feito o percurso fora de Portugal, ao longo já de 13 anos, em que saí de cá aos 18. E vou tentar contar um bocadinho dessa experiência, em nome próprio, porque é a história que eu conheço, que eu vivi, mas de certa forma sinto-me na pele de muitos arquitetos portugueses de hoje em dia. Portanto, acho que tenho um pouco também a responsabilidade de falar por muita gente que está a passar por a experiência de ter que sair. Sabemos que os nómadas na história portanto, não se fixavam e deslocavam-se de forma a garantir a sua subsistência. Posso dizer que não foi o meu caso, portanto, as condições em que saí primeiro dos Açores tiveram a ver com a curiosidade, com a vontade de aprender muito mais, de ter experiências diferentes de vida, do facto de, desde ser adolescente, ter uma grande curiosidade do que é que se passava para além do Oceano Atlântico e de chegar à Europa. Portanto, tive a sorte de poder dizer que foi por escolha e não por necessidade, coisa que hoje em dia não se está a passar exatamente assim. Portanto, os números não são precisos, mas cada vez mais os arquitetos, os jovens estudantes e arquitetos, veem-se numa situação em que têm mesmo que sair de Portugal, porque não têm outra hipótese. E parece que voltamos atrás na história e o sair tem a ver com subsistência e já não com a escolha. Pronto, eu convido-vos um pouco a fazer um pequeno viagem sobre esse percurso. Enquanto saí de Ponta Delgada aos 18 anos para estudar em Lisboa, passado 4 anos na universidade, tive a oportunidade de concorrer ao programa Erasmus, e que hoje em dia totalmente, pronto, é bastante banalizado, mas que faz realmente bastante a diferença na formação de um estudante de qualquer área. No meu caso, fui para a Alemanha, para a Universidade de Bauhaus, uma cidade bastante pequena, com uma área verde enorme, um grande parque, que lida com um grande peso da história. Portanto, uma escola revolucionária de início de século, que não teve muito tempo aberta, que depois passou para o edifício de Gropius, em Dessau. Portanto, esta Universidade de Weimar é feita pelo Van de Velde e tem esse peso de carga da tradição e da história. Porém, mantém uma relação uma abertura muito grande com a contemporaneidade. E, por surpresa minha, quando lá cheguei, percebi que se sentia ainda muito a primeira ideia que eles tinham de arte global. Portanto, se tem na mesma universidade a arquitetura, design, artes, o artesanato, todos numa comunhão. Obviamente que não é a mesma coisa hoje em dia, mas dá a possibilidade aos alunos, por exemplo, de transitarem de aulas de cursos diferentes. Um estudante de arquitetura pode transitar para aulas de cinema, de fotografia, de design, por exemplo. E todos os workshops, alguns deles originais, estão disponíveis para serem usados. E isso, para uma estudante de arquitetura que vem de Portugal, era um paraíso, por um lado, mas também muito intimidador, porque nós não tínhamos acesso a máquinas, mesmo para fazer maquetes, todos os recursos eram sempre muito escassos e pobres, e de repente chegar a este mundo era
tanto fascinante, mas que também assustava. Mas felizmente a universidade disponibiliza o espaço, as máquinas e técnicos que dão apoio aos alunos, o que é fantástico. Realmente, depois poder ter uma aprendizagem, realmente pôr a mão na massa e poder fazer maquetes de madeira, de metal. Portanto, foi uma abertura mental bastante grande nesse processo. Portanto, não desmistificar um pouco a imagem do arquiteto que não suja as mãos. Depois de concluir um ano na Universidade de Bauhaus, terminei o curso e aí aprendi essa questão do estágio profissional para a ordem e apostei, pronto, não queria voltar a Portugal porque tinha gostado muito da experiência de estar fora, então apostei na Holanda, enviei vários currículos para vários países, mas sempre pensando mais que a Holanda seria uma boa aposta. Uma, porque depois da experiência de ter que tentar aprender alemão, foi um desastre, não é por nada fácil. E, claro, a Holanda, como país que é, nessa altura apresentava estudos de arquitetura muito, muito interessantes e pronto, optei por apostar nisso. Pronto, fiquei colocada em Roterdão, num pequeno escritório, primeiro, e chegar a esta cidade que foi totalmente destruída, aquilo que não foi destruído por um bombardeamento, eles deitaram abaixo e de um dia para o outro começam a construir uma cidade do zero, é uma energia diferente, não parece que estamos na Europa, de certa forma. E é uma cidade que até hoje não tem medo de demolir um prédio e amanhã começar a construir em 6 meses, vê-se. Portanto, é um fervilhar muito intenso arquitetónico. Aqui vê-se um pouco a relação entre... Ui, o que é que se passa? Ok. Um pouco a relação entre as antigas ruas tradicionais e, pronto, a cidade mais contemporânea. Pronto, o primeiro estágio dá-se num escritório muito pequeno, porque era um pouco essa a minha ideia de ir para um escritório com pouca gente, que estivesse a começar, para tentar passar por todas as fases do projeto, para sentir os projetos também como meus, não queria ir logo ao início para um grande escritório. Portanto, acabei por ir para um escritório de uma espanhola, em Roterdão, que tinha acabado de sair dos OMA e que estava com uma vontade, com uma perspectiva de fazê-lo em grande. Queria fazer muitos concursos, tinha uma estratégia bem montada. Portanto, foi um período bastante intenso de trabalho, em que desenvolvemos muitos concursos, europeus, vários, concursos para a China, Japão, portanto foi assim uma loucura de um banho de concursos para aprender uma estratégia totalmente diferente. E tivemos, pronto, foi também bom sentir a primeira vitória, por exemplo. Foi assim um ano... uma outra experiência. Porque um escritório pequeno, depois de um estágio, há sempre aquela fase em que há uma negociação. E os escritórios pequenos, a nível de salário, obviamente, e também não quero... Acho que é importante falar nisso, que é preciso ser sempre bater o pé nos nossos direitos. Porque quanto mais se cede, pior é para o teu futuro e até para os que estão para a profissão em geral. E às vezes é preciso fazer decisões. Apesar de ter sido uma experiência profissional muito boa, tive que ceder porque precisava de ser independente e não me permitia mais. Portanto, acabei por fazer outra escolha, que foi, vou para um escritório maior, que tem como grande força em urbanismo. Então, este era um escritório que estava em 2 cidades, com 80 pessoas, mais ou menos, que tinha arquitetura, urbanismo, paisagismo, portanto, bastante multidisciplinar. Esta era a entrada, o hall de entrada do escritório, em que na hora do café disputava-se matraquilhos e ping-pong. Pronto, aqui, passando rapidamente, tive uma experiência muito mais intensa na parte de urbanismo, porque trabalhava como arquiteta numa equipe de 7 ou 8
urbanistas. Portanto, fizemos vários concursos também, realidades totalmente diferentes, projetos de pioneiros na Holanda, como por exemplo bairros residenciais na água, portanto, que para lá é uma realidade bastante normal, mas para nós é uma grande diferença trabalhar com esse tipo de realidades. Pronto, um pouco mais de uma outra colaboração que tive paralela, também de um concurso de um restauro de um arquivo que, entretanto, ficou construído, em que, pronto, aqui um pouco uma escala mais refinada de arquitetura. E chega um ponto em que tinham passado já 4 anos, em que estava na Holanda. E inicialmente tinha chegado e pensava, faço o estágio e depois logo se vê, mais um ano, mais um ano, mais um ano. E chegou um ponto em que decido, ok, ou fico aqui e aprendo a língua e estabilizo, ou então mudo. E como ainda sentia um pouco energia para fazer um salto maior, mais longo, digo eu, a escolha acaba por ser ir para a América do Sul, depois de fazer uma pesquisa e também daquilo que me interessava mais. Acabei por fazer as malas diretamente de Roterdão e para São Paulo e comprar um bilhete com ida e volta daqui a 6 meses, na experiência a ver o que é que acontecia. E pronto, passou o Carnaval, porque até ao Carnaval não se passa nada. E depois do Carnaval lá consegui arranjar um trabalho num escritório, digamos que muito bem conceituado, em São Paulo, mas de um nível muito, muito alto. Portanto, porque digamos que em São Paulo há os escritórios que trabalham bastante para o público, que têm alguns problemas a nível de orçamentos, e depois há um nível absurdamente alto. E eu tive a sorte, pronto, calhou que fui para o Estúdio das Turcasas. Tenho aqui um pequeno vídeo para explicar, que mostra um bocadinho qual era o ambiente do escritório. E digamos que é um escritório que trabalhava muito com privados, mas em todas as áreas, desde habitação, comercial, muitas lojas, algum espaço público, mas pronto, e também design, por exemplo, design de produto eram bastante fortes. Entretanto, eu cheguei, portanto, a primeira estrangeira no escritório. Um pouco depois de mim chegou um brasileiro que tinha estudado em Paris, portanto vinha já com uma visão muito mais europeia. Um pouco depois chega um outro português, e, entretanto, ali no meio de 20 ou 30 pessoas do escritório, nós começámos a trabalhar juntos e acabou por se criar uma equipe de criação, pela primeira vez, com algum poder de aproximação ao Artur Casas. Portanto, antes era sempre ele que desenhava sozinho, uma forma muito solitária na sua prancheta. Ainda vai ver aqui uma imagem que aparece a prancheta. Um processo muito solitário de criação. E de repente nós, devagar, começamos a ter mais confiança e começamos a tentar questioná-lo, por que não começar a fazer? Aqui está, ainda na prancheta. Por que não começar, sendo um escritório que tinha poder económico, porque trabalhando com classe média muito alta, por que não aproveitar esse privilégio e começar a investir em concursos públicos? E ele, talvez também porque estava numa idade de se sentir que tinha que se reinventar, aceitou o desafio e começamos a criar essa equipe de concursos. Mas este é um exemplo de um projeto mais não é equipamento, mas é um painel, um objeto de escala menor, que foi moldado, portanto, muito mais customizado. Esta é uma loja de vinho, que é quase uma galeria do vinho, em que tive a sorte de poder coassinar o projeto com o Artur e mais outros colegas. E, entretanto, começaram a surgir essa série de concursos públicos que fizemos. Uma universidade,
uma revitalização do Pelourinho em Salvador e o Centro Administrativo do Maranhão. Sorte ou não, a verdade é que fizemos os 3 e ganhamos os 3. Foi muito forte, como até para nós foi incrível, porque realmente havia uma química muito forte nessa equipe. Entretanto, a viagem vem de volta para a Europa. Estive em São Paulo 2 anos e meio e chegou a um ponto em que também já tinha recolhido aquilo que conseguia, que queria, que me satisfez, e decidi retornar da dança São Paulo aqui ao meio do campo da pianura italiana. Um pouco irónico. A questão que se prende aqui é trabalho agora, portanto a escolha teve a ver com arriscar, uma altura em que estava toda a gente a sair da Europa para ir para as Américas, para a América do Sul principalmente, ou para a China. Havia um pouco em contramão, e porque achava que tinha uma certa segurança e tinha vontade de começar a fazer algo meu, construir algo meu. Então, juntamente com o meu companheiro e sócio, acabamos por decidir arriscar e agora, com base em Itália, começar a trabalhar um pouco para tanto em Itália como em outros países. Por exemplo, agora, tanto em arquitetura, agora, por exemplo, um projeto de reabilitação aqui em São Miguel. Este é um projeto de uma instalação que foi resultado de um concurso internacional em Milão, na altura do Salone del Mobile, deste ano. E, por exemplo, dá-me também, a partir do centro da Europa, poder trabalhar facilmente através da internet, também projetos um pouco mais académicos ou de pesquisa. Agora tive a oportunidade de trabalhar, de participar no jornal representante de Portugal na Bienal de Veneza, que foi uma proposta bastante arrojada de anti-pavilhão, mas que deu a oportunidade a muito mais pessoas de participar. Estão aqui os Sami, que também têm o projeto deles. No nosso caso, eu fazia parte de equipe de redação e na segunda edição tive o prazer, a honra de escrever o artigo, este artigo People as Homes, Landscape of Opportunities, que fala sobre o vazio urbano que temos hoje em dia em termos de habitação. Portanto, o que é, quais são os números, e os números são ressaltantes sobre o deserto que há, portanto, o vazio que há nas casas portuguesas. E o que é que, hoje em dia, as medidas que o Governo está a tentar implementar para reverter ainda, se vamos ver esse tempo, essa tendência. Uma última coisa, não sei se estou... Mais 2 minutos. Okay. A possibilidade de trabalhar para qualquer lugar do mundo hoje em dia ajuda muito com as plataformas, as redes sociais. Para quem quer, para quem está a pensar sair, para quem se quer aventurar, penso que é muito mais fácil hoje, porque há plataformas constituídas que ligam essas centenas ou milhares de jovens que estão por aí, arquitetos, no nosso caso, e isso facilita muito, porque através do Facebook podemos enviar mensagem ao amigo do amigo do amigo que está em Inglaterra ou está no Brasil, a perguntar o conselho, a pedir, recebi inúmeros e realmente é de aproveitar. Essa rede que nós vamos construindo ao longo do tempo e ao longo dos países que vamos passando, permite-nos depois também ter um bocadinho de cooperação, trabalhar em conjunto, não pensar que o arquiteto hoje em dia vai trabalhar sozinho no seu prancheta como o Artur Casas, que não olhava um pouco para o que estava em seu redor. Portanto, a cooperação, o trabalharmos em conjuntos, seja no formato de
coletivos que hoje começam a surgir cada vez mais. Então, em vários formatos, o importante é realmente haver uma comunicação entre os arquitetos, entre as escolas e os estudantes, portanto, tentar não voltar atrás, e o arquiteto está muito fechado na sua bolha, mas sim abrir. E penso que viajar e expandir essa rede, esse global network é fundamental, porque depois abrem-se portas a outros tipos de projetos. É isso. Obrigada.